Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 2, que diz: Ele estava com Deus no princípio. Bom, queridos, aqui o apóstolo João basicamente faz uma recapitulação do que ele falou no verso anterior. É que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aqui ele faz um resumo, uma repetição do que disse no verso anterior. Isso é algo comum, tá, queridos, entre os judeus. Os judeus, sempre quando você vê eles repetindo algo, é para enfatizar a importância daquilo, para mostrar que aquele conceito, aquele ensino é algo central, é algo da máxima importância e que, portanto, você precisa saber, você precisa decorar, que você precisa guardar no seu coração, porque tem uma grande importância. E que conceito é esse? Bom, como nós já explicamos, que antes de toda a criação havia um ente chamado Logos, que era distinto de Deus, mas ele era Deus. Há uma distinção na unidade, Por isso que nós dizemos que Deus é uma trindade, ou ainda melhor, ele é uma triunidade. A principal acusação, por exemplo, queridos, contra Jesus, que levou à sua morte, é porque ele se fazia igual a Deus e todos os judeus reconheciam isso. Lá em João capítulo 5, Jesus diz: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, E era por isso, por essa blasfêmia, entre aspas, que os judeus queriam matar Jesus. Como é que um ser humano se diz Deus? Como é que um ser humano se diz Deus? Isso para eles era uma enorme blasfêmia. E é uma enorme blasfêmia, com uma exceção, a menos que realmente aquela pessoa seja Deus. Fora disso é uma blasfêmia, mas e se for o próprio Deus, que era o caso? E como nós vimos, ele não apenas era Deus, mas é a mensagem de Deus, é a palavra de Deus, é o verbo de Deus, é a razão, a mente de Deus, a manifestação de Deus. Lá em Mateus 11, 27, por exemplo, Jesus diz: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Queridos, que é algo óbvio. Quem é que conhece Deus senão o próprio Deus? Então, como ele diz, ninguém conhece o Pai, ninguém conhece Deus, queridos. Todos os outros mestres, filósofos, etc., trabalhavam meramente no achismo, ou tentando utilizar a razão humana para tentar entender Deus e não chegam com um entendimento muito bom, queridos? Então ele diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então quem é que vai conhecer a Deus? Quem o Filho, Jesus, revelar a ele como é esse Deus. Isso, queridos, já havia sido prometido lá no Antigo Testamento, lá no livro de Deuteronômio, Quando Deus se manifestou ao povo de Israel num monte e houve ali um grande espetáculo, de fogo, de fumaça naquele monte, o Monte Sinai. E o próprio Deus diz: olha, se aproximem que eu vou dizer quem eu sou, eu vou dizer como eu sou, o que eu quero para a humanidade, eu vou lhes ensinar o caminho. O problema é que as pessoas ficaram com muito medo, Como é que o próprio Deus vai se manifestar? As pessoas tão cheias de pecados, tão cheias de problemas, e cada um reconhecia isso. Imagine que Deus fosse te visitar. Se você pensasse duas vezes, isso seria uma péssima notícia, porque um ser de 100% pureza e santidade estaria se aproximando de um ser, eu e você, cheios de pecados. O que sobraria de nós diante desse contato, Havia, claro, assim, um temor, que Deus não tolerasse os pecados, e aquela pessoa, então, ficou com medo de Deus. Então ele falou: olha Moisés, fale você com Deus por nós, porque nós não estamos preparados, não estamos prontos.
E aí Deus diz, olha, eles têm razão. Mas eu levantarei do meio dos seus irmãos, está lá em Deuteronômio capítulo 18, eu levantarei do meio dos seus irmãos um profeta, como você, Moisés. Porei minhas palavras na sua boca e ele lhes dirá tudo o que eu lhes ordenar. Então veja, a mensagem que Moisés trouxe, que o Antigo Testamento trouxe, não era a mensagem definitiva, a mensagem completa, a mensagem que Deus realmente queria entregar à humanidade. A mensagem que Deus realmente queria entregar à humanidade, as pessoas disseram e Deus disse, eles têm razão, não estão preparados, não estão prontos, não têm condições deles captar esse ensino que viria sobre o amor, sobre a graça de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre o perdão. Não estavam preparados. Então Deus diz, olha, eu vou enviar no futuro alguém, um profeta, alguém que vai ensinar esse caminho. Por enquanto, vocês ficam com esse ensino aqui, mais básico, mais simples, mas que já vão te dar algum norte, né? E aí Deus entrega ali a lei, entrega o ensino do Antigo Testamento. Mas a mensagem que Deus realmente queria entregar não foi possível e viria na pessoa de alguém que ele enviaria no futuro. E ele diz que esse falaria as palavras que ele ordenasse. Nós vemos então, queridos, uma cena muito semelhante a essa aqui de Moisés, só que milhares de anos depois, 1500 anos depois, lá em Mateus capítulo 17, o trecho diz, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, que foi quem escreve aqui o nosso evangelho que estamos estudando, irmão deste, e os conduziu à parte, a um alto monte. Veja a semelhança, né? O monte onde Moisés estava e agora um outro alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então veja, a glória de Deus que estava se manifestando lá no monte, onde Moisés e os israelitas estavam, lá em Horebe, agora se manifestava, só que toda aquela glória que chacoalhou o monte, agora se manifestava na pessoa de Jesus que estava resplandecendo como o sol. E agora veja o que acontece. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias. Veja, as duas principais figuras do Antigo Testamento. Moisés, aquele que entregou a lei, que entregou aqueles ensinos iniciais de Deus ao povo, e Elias, que foi o principal de todos os profetas, né? Foi a grande figura dos profetas. Apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, em quem tenho prazer. E aí essa voz da nuvem diz, a ele ouvi, a ele ouvi. Então veja, no Monte da Transfiguração o próprio Deus diz, olha, aquela pessoa que eu havia prometido a Moisés que viria falar em meu nome, agora eu estou dizendo, este aqui é a pessoa, este aqui é o meu filho amado, é ele em quem eu tenho o meu prazer. A quem vocês devem ouvir? A ele. Veja, queridos, isso é absolutamente grandioso, porque havia 3 figuras ali, grandiosas, espetaculares. Moisés, que é o símbolo máximo do ensino do Antigo Testamento. Elias, o símbolo máximo do poder de Deus em termos de milagres, o maior profeta do Antigo Testamento. E Jesus, ali, uma pessoa que estava realizando o seu ministério, que os discípulos estavam conhecendo. E Deus aparece na nuvem e aponta o dedo para os discípulos ouvirem a quem? Ora, Deus poderia dizer, olha, eis Moisés, o meu grande servo, que tirou o povo do Egito, da escravidão do Egito, os conduziu atravessando pelo Mar Vermelho, entregou a lei, ouvi a Moisés. Não, mas não foi isso que Deus disse. Deus poderia ter apontado para Elias e dito, olha, esse é o grande profeta, esse é aquele que realizou grandes operações de milagres, que foi fiel mesmo quando toda a nação estava me abandonando.
ouvia Elias, mas Deus não disse isso. O que Deus disse? E disse completamente ignorando Moisés e Elias, colocando Jesus num pé muito superior a Elias e Moisés. Olha, porque a voz disse, não, olha, ouça os três. Ouça Moisés, ouça Elias, ouça Jesus. Não, não, não. Ele falou, olha, ouçam a Jesus. Ele é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ouçam Jesus. Jesus. Então, se Moisés te dizer, se você tem alguma dúvida, né, sobre Deus, sobre o conhecimento das Escrituras, né, sobre qual o caminho que você deve proceder, qual que é o caráter certo para a sua vida, a quem você vai perguntar? Não, eu vou aqui estudar Moisés para aprender, porque é como ele que eu quero ser. Não, deixa eu ver Elias, porque esse é o meu grande exemplo. Não, queridos. Você tem que tirar a sua dúvida, você tem que buscar o seu exemplo em Jesus. Por isso, todo o Novo Testamento diz, imiteis a Deus, imiteis a Jesus Cristo. Nos diz também que Deus quer nos fazer conforme a imagem do seu Filho. Então, qual é o grande referencial para a nossa vida? Qual é o grande pilar? Ele é o autor e consumador da nossa fé. É a Ele que nós devemos imitar. Ele, somente Ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Por isso Ele disse, deixou tão claro, ninguém conhece o Pai. Ninguém. Moisés não conhecia Deus plenamente, Elias não conhecia Deus plenamente. Ninguém conhece o Pai senão quem? Senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. É claro que existe uma sabedoria enorme no Antigo Testamento e devemos aproveitar dela e aprender com ela, né? Lá em Hebreus capítulo 1, por exemplo, diz que havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, então Deus falou diversas coisas, passou diversos ensinamentos à humanidade, falando através dos profetas antigamente. Mas o texto continua. Mas nesses últimos dias, a nós nos falou através do seu próprio Filho. Através do seu próprio Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo, como nós lemos, né, em João. E diz, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então veja, foi falado muita coisa no passado de grande sabedoria, de grande riqueza. Mas agora, que estamos num período de grande privilégio, onde ele nos falou diretamente por meio do seu Filho, por meio do Logos, que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Então, a quem nós devemos ouvir? Sempre, queridos, em relação a tudo na vida. E eu falo isso em relação não apenas a filósofos, a sábios, a líderes religiosos, né, ao Antigo Testamento, a Moisés, a Elias, e também em relação a qualquer pastor, em relação a qualquer pessoa, em relação a seus amigos, enfim, quem você deve buscar? O referencial para a sua vida, que é o caminho verdadeiro, que é a verdade perfeita e que é a vida plena, é Jesus Cristo. Ele é o Logos. Então, como o próprio Deus diz, ele é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E é isso que nós vamos buscar, queridos, em cada lição, ouvir o que Jesus tem para nos passar. Meus amados, que Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor.